Bem-vindos ao Crypto with Logic. Hoje vamos analisar um movimento que sacudiu o mercado em poucas horas e trouxe de volta uma pergunta que muitos já davam como esquecida. Estamos vendo o início de uma nova fase de euforia nos meme coins ou apenas um movimento isolado, que está sendo amplificado pela narrativa e pelas redes sociais? Porque quando um ativo que parecia adormecido se move com tanta força, todo o mercado começa a prestar atenção. Para entender por que esse tipo de movimento gera tanta emoção, é importante lembrar que os meme coins ocupam um espaço muito particular dentro do ecossistema cripto. Eles não se movem apenas por fundamentos técnicos, mas principalmente por comunidade, narrativa e momentum. Isso provoca reações rápidas, expectativas exageradas e bastante confusão, especialmente para quem está começando, já que é fácil confundir um movimento pontual com o início de uma tendência maior. É nesse contexto que entra o PEP, um meme coin que surgiu em 2023 na blockchain do Ethereum, inspirado no famoso meme da internet, Pepe the Frog. Sem promessas técnicas complexas ou um roadmap tradicional, o projeto se apoiou quase exclusivamente em cultura digital, viralidade e comunidade. Justamente por essa simplicidade, o Pepe começou a chamar a atenção quando conseguiu atrair liquidez rapidamente e se posicionar como um dos meme coins mais representativos do último ciclo, funcionando quase como um termômetro do apetite especulativo do mercado. Para colocar tudo em perspectiva, vale olhar os dados atuais. No momento, o preço gira em torno de $0,0098. A capitalização de mercado está próxima de 4,2 bilhões de dólares e existem cerca de 420 trilhões de tokens em circulação. Esses números visíveis em plataformas como CoinMarketCap e CoinGecko mostram que não se trata de um projeto pequeno, mas de um ativo com peso real dentro do segmento de meme coins. O motivo de o PEP estar novamente nos holofotes é uma alta diária próxima de 28%, que o colocou entre os ativos mais comentados do mercado. Esse movimento veio acompanhado também de comentários de analistas e investidores conhecidos, como James Wynn, que levantou cenários em que o market cap dos meme coins poderia crescer de forma significativa caso uma verdadeira meme season se confirme. Isso não é uma previsão direta, mas uma leitura baseada no comportamento histórico do mercado quando a liquidez volta para o segmento mais especulativo. Em uma análise clara e honesta, é preciso separar alguns pontos. Por um lado, o PEP tem uma base real em termos de liquidez, presença em grandes exchanges e uma comunidade ativa que reage rapidamente ao momentum, o que ajuda a explicar movimentos tão fortes em pouco tempo. Por outro lado, seu valor não está ligado a uma utilidade tecnológica específica, mas ao interesse coletivo. Isso significa que boa parte das oscilações vem de hype, rotação de capital e sentimento. Os principais riscos continuam sendo a volatilidade extrema, correções rápidas e a possibilidade de o interesse migrar para outro meme coin tão rápido quanto chegou. Quando falamos de cenários futuros, sem promessas, existem alguns caminhos possíveis. Um cenário em que esse movimento se espalha para outros meme coins, reforçando a ideia de uma meme season mais ampla. Outro em que o impulso perde força e o preço entra em consolidação após a alta rápida. E também um cenário em que o mercado como um todo enfraquece e acaba puxando novamente o segmento meme para baixo, mostrando como esses ativos ainda dependem muito do contexto global e do fluxo de liquidez. Para encerrar, vale refletir sobre o que o PEP nos ensina sobre o mercado cripto atual. Os meme coins funcionam como um espelho do sentimento. Quando o apetite por risco aumenta, eles costumam ser os primeiros a se mover. E quando esse apetite some, também são os primeiros a corrigir. Por isso, antes de se interessar por projetos desse tipo, é fundamental entender os números, o contexto e a diferença entre uma narrativa atraente e uma tendência realmente sustentável. Nem todo movimento forte marca o início de uma nova era, mas muitos deles oferecem sinais importantes para aprender a ler o mercado com mais lógica e critério.